para isso. Vamos dar uma olhada, então, no nosso próximo slide para que a gente veja as 3 técnicas que vão ser apresentadas na noite de hoje e, através dessas técnicas, a gente vai começar a propor soluções. Bom, compartilhando, então, agora o slide das técnicas com vocês. Bom, as nossas 3 técnicas de hoje vão ser a técnica de filtro, a técnica de expurgo e a técnica de contaminação com ativos. O que essas técnicas vão ensinar? Todas essas técnicas, elas estão baseadas naqueles pilares que a gente acabou de ver, ou seja, em última análise, a técnica está permitindo que a gente ganhe mobilidade, que a gente supere alguma coisa, que a gente aumente as nossas escolhas dentro do cenário. Mas cada uma delas vai fazer isso de uma forma diferente. Vamos começar pelo filtro. O que é o filtro? O filtro é uma estrutura intermediária que a gente coloca dentro de alguma relação para que a gente possa mudar a relação negativa que existe dentro do cenário do nosso cliente. Então, dentro dessa lógica, digamos que, no caso específico desse aluno, ele falou que importava esses materiais. Ele importava, distribuía para essas empresas do Simples, né, assim, para que essas empresas do Simples elas pudessem fazer a revenda. A gente tem uma certa dificuldade com relação às mudanças de cenário dele, e a gente vai ver como a gente supera isso. Por quê? Porque eles participam de licitações, então, às vezes, aquilo pode... O direito àquela venda pode estar preso na empresa A, no CNPJ da empresa A ou no CNPJ da empresa B. Então, repare, uma das soluções desse grupo seria consolidar tudo numa empresa só, se for viável, se a gente perceber que as margens justificam, se ele realmente tiver uma única atividade, e a gente colocaria entre o cenário de importação e o cenário do cliente dele um filtro, uma estrutura intermediária. Por quê? Ao invés do cliente ele importar e revender direto, a gente faria com que o cliente importasse por uma outra empresa localizada em alguma área do território nacional incentivada, mas tem que ser uma empresa real. Ou seja, o cliente dele vai ter uma importadora com incentivos. Vocês sabem que hoje a gente tem muitos incentivos de ICMS. Então, na atividade desse cliente especial, não aproveitar esses incentivos é perder vantagem competitiva. E hoje a gente tem muitos incentivos que já estão convalidados em convênio com FAS. Ou seja, ele consegue ter uma redução de ICMS na entrada, ou um diferimento, redução de ICMS na saída. Isso vai fazer com que o cliente dele seja menos dependente do Simples, do regime simplificado. Tranquilo, gente? Bom, além disso, o que a gente poderia fazer para esse cliente? Se a gente identificasse que, eventualmente, alguma atividade tem um comportamento muito distinto, porque ele falou, olha, eu tenho essas empresas no Simples, mas eu tenho essa aqui no lucro real, tenho essa no lucro presumido, o que eu poderia fazer? Eu poderia expurgar uma dessas atividades para uma nova empresa. Vamos entender, então, o que é o expurgo. O expurgo é uma técnica que ensina para a gente que a gente pode arrancar do nosso cliente aquilo que prejudica o cenário. A gente vai ver exemplos disso na noite de hoje. Às vezes, o que traz o prejuízo, o que dificulta a escolha, podem ser margens de lucro muito distintas. Ele pode ter uma margem de lucro quando vende para licitação, diferente da margem que quando ele vende para o mercado privado. Então, a gente não vai descartar a ideia dele ter 2 empresas, uma no lucro real e no presumido, mas essas empresas precisam estar bem posicionadas para que a gente justifique a existência das duas. Ou seja, não dá para fingir que tem 2 empresas. Tem que ter 2 empresas de verdade. Esse é um cenário muito melhor do que o laranjal lá do Simples. Por quê? Porque no Simples ele sempre vai estar correndo o risco criminal se colocar essa empresa no nome de terceiros, o risco de desconsideração, porque as empresas estão fazendo a mesma coisa. Então é como se ele separasse, ele expurgasse aquela atividade lucrativa, separasse a atividade lucrativa daquela atividade que tem uma margem de lucro menor, para que a gente possa fazer escolhas corretas para as 2 atividades. Ou seja, embora ele sempre esteja vendendo material hospitalar, o material lucrativo vai por uma empresa, o material com baixa margem vai por outra. Quando a gente fala da contaminação por ativos, qual é a ideia da contaminação por ativos? É fazer com que algum ativo que a sua empresa tenha, ele seja potencializado. Então, trazendo um exemplo, se eu tenho uma empresa que tem um benefício fiscal e outra não, o que acontece se essa empresa que tem o benefício incorpora a outra? Ela contamina por ativo. E a gente amplia o potencial daquele benefício fiscal. No caso dele, especificamente, o ativo pode não ser um ativo tributário, pode ser o próprio contrato que ele ganhou para fazer aquele fornecimento.
Então, se a licitação permitir, para que a gente possa fazer essas mudanças de regime sem comprometer os contratos que ele já possui, a gente pode estar fazendo uma empresa incorporar a outra, ou seja, aquela empresa que tem um contrato incorpora outra, ou vice-versa, dependendo do que a licitação permitir, para que a gente dê continuidade ao contrato e ainda assim a gente possa estar realizando essas alterações societárias. O Hermínio perguntou se pode assistir depois. Pode sim, Hermínio, pode assistir depois, mas lembra, as aulas vão ficar disponíveis só até o final da semana, então assiste logo. O Everaldo colocou aqui, se for presumido, vai para... Deixa eu dar uma olhada aqui no que tinham colocado anteriormente. Eu vi que vocês já estão se respondendo, isso é ótimo, ótimo, ótimo. Bom, eu quando vejo que a resposta já veio no próprio grupo, eu vou direto. O Everaldo colocou, sou gerente de TI, sonho em ter um negócio na construção civil. Há 6 anos, com muita luta, construí 2 casas e no início do ano vendi uma. Sei que como pessoa física os impostos são maiores. Vamos dar uma olhada nesse caso do Everaldo, para a gente poder trabalhar esse cenário agora dentro dessas 3 técnicas que a gente está vendo aqui. Bom, repare o seguinte, ele está falando que está trabalhando com construção civil. Existem várias maneiras dele trabalhar com construção civil. O que a gente vai ver é o que é mais interessante dentro do cenário dele. Então, repare, uma alternativa que ele teria seria entre ele, pessoa física, e o cliente colocar uma empresa. Essa empresa ela funciona como um filtro. Se ele tivesse uma percepção de que essa tributação é melhor. E no caso do Everaldo, vai ser? Depende. Ele falou que constrói casas. Então, dentro dessa lógica, eu poderia imaginar ele como um empresário individual imobiliário. É um regime específico para quem constrói casas, que pode ser interessante para você, Everaldo, mesmo na pessoa física. Mas digamos que esse regime não foi bom para ele, né? Assim, nesse caso, ele teria o controle por livros de caixa. A gente poderia colocar uma empresa no meio do caminho, ou seja, entre ele e o cliente, a gente vai estar colocando uma empresa para executar atividades. Aí, o que ele vai executar? Que tipo de atividade ele vai realizar? Depende de como ele quer fazer isso. Ele falou que constrói a casa para vender. Então, eu posso imaginar uma situação em que ele trabalhe por incorporação. Nesse caso, a gente tem regra específica no lucro presumido que reduz a tributação. Dependendo do cenário, eu posso afetar o patrimônio desse imóvel para que ele entre no regime especial de tributação, o RET. Ou seja, ele vai entrar numa contaminação com o ativo. A gente vai, afeta o patrimônio e mergulha ele dentro daquele benefício. Isso faz com que, no presumido, a tributação dele seja ainda menor. Digamos que ele não consiga adotar esses benefícios por alguma característica própria. Às vezes, o que acontece? Ele, na empresa dele, ele já é gerente de TI, ele pode estar fazendo TI junto com a construção. O que a gente faz? A gente expurga, a gente separa as atividades. A gente vai isolar essa atividade dele de TI da atividade de construção civil, porque elas têm comportamentos muito distintos. Então, a técnica de reestruturação societária pede que a gente separe as 2 atividades. Visualizaram, gente, como as técnicas podem ser aplicadas em qualquer cenário, sem exceção? A partir de agora, eu vou entrar nos nossos estudos de caso e essas 3 técnicas elas vão ficar mais claras para vocês. Eu sei que ainda fica abstrato antes da gente pegar os estudos de caso, então fiquem tranquilos que a gente vai avançar. Vamos só reforçar os 3 conceitos para que a gente possa avançar. Filtro. Uma estrutura intermediária que eu posiciono para ter algum ganho. Expurgo. Eu pego daquela estrutura alguma coisa que me atrapalha e arranco aquilo daquela estrutura para aquilo deixar de me prejudicar. Contaminação com ativos. Eu verifico que alguma estrutura minha tem alguma vantagem e eu faço com que outras estruturas sejam trazidas até essa estrutura que tem a vantagem para que eu possa potencializar essa vantagem. E isso vale, gente, para qualquer coisa, qualquer tipo de vantagem. Eu só tenho que ver se a vantagem que eu estou estudando, ela traz algum tipo de restrição para a operação societária. Que às vezes o fisco ele identifica o planejamento e bloqueia, e a gente acaba tendo que utilizar outra técnica para superar aquilo ali. Pegando o filtro novamente, antes da gente avançar nos estudos de casos de hoje, deixa eu trazer um exemplo de um outro aluno aqui. Um aluno meu da incubadora de empresas da PUC, um aluno meu aqui do curso, né, eu não conhecia ele antes, embora eu lecione na PUC, ele me falou que ele está fazendo uma coisa muito interessante. Ele está abrindo uma empresa de drones de reflorestamento. Olha que coisa maneira, né? Assim, a gente está precisando de ideias como essa.
mas ele está no início da atividade dele. Eu perguntei algumas coisas, ele falou, Felipe, eu ainda não tenho essas informações. Eu falei, então, constrói essas informações. Mesmo que você não tenha, o que a gente vai fazer? Projetar cenários. É como se fosse um chute técnico ali. Eu vou fazer o meu planejamento estratégico pensando no que pode acontecer. Então, o desafio dele vai ser projetar vários cenários para que, diante desses cenários, ele possa construir planejamentos tributários. Porque aí, o que acontecer, ele está preparado. Então, repare, no caso dele, como ele me disse que vai pegar esses drones e vai realizar o reflorestamento, de imediato eu pensei, seria melhor alugar esse drone, porque a locação de drone tem uma tributação mais baixa. É a técnica da aula passada, lembra a alteração de atividade? Então, fica aí a dica, né? Assim, seria muito mais interessante alugar o drone. Só que ele precisa colocar no drone alguns insumos. Ele vai ter que contratar biólogos, ele vai ter que tirar foto por satélite, ele vai ter que fazer estudos de solo. E a questão é, onde é que a gente vai colocar isso? Quando ele me explica a atividade dele, o que eu percebo? Ele tem mais de uma atividade. Então, eu preciso expurgar, eu vou dividir. O que eu recomendo para ele é que ele tem uma empresa de locação de drones e ele tem uma outra empresa que é fornecedora desses outros serviços. Mas para isso as empresas têm que ser independentes, trabalhar, elas não podem estar sempre trabalhando juntas, tem que trabalhar de forma independente, como se ele tivesse dois negócios, como se o cliente dele pudesse alugar o drone, fazer aquilo sozinho, ou alugar o drone e fazer com ele, como se o cliente pudesse contratar o estudo de solo sem o drone, ou seja, a gente está individualizando duas atividades. Por que eu quero fazer essa separação? Porque eu percebo que uma atividade ela prejudica o comportamento da outra. Então, eu estou expurgando aquela atividade que vai me prejudicar para fazer com que a empresa de aluguel de drones ela tenha ali um crescimento acelerado. Dentro da lógica que ele colocou para mim, eu penso o seguinte, logo ele vai receber uma rodada de investimento, porque ele é uma startup. E quando chegar, ele tem que estar preparado para receber aquele capital. Então, entre a empresa dele e esse possível investidor, que a gente nem sabe quando vai aparecer, seria interessante ele colocar um filtro. No caso dele, um fundo de investimento em participações. Por quê? Se o investidor investir através do fundo, botou o dinheiro, ganhou dinheiro. Quando o investidor for vender, daqui a um tempo, quando estiver valorizado, a gente consegue impedir que o ganho de capital, que o imposto de renda, ele afete esse investidor, ou seja, eu vou fazer com que a empresa dele se torne mais atrativa para esse investidor. Esse investidor fala, opa, se eu investir aqui, eu sei que eu tenho uma chance de ganhar mais dinheiro. E esse fundo permite essa venda de ativos para novas compras sem parar. É um tipo de filtro totalmente diferente do filtro que eu mencionei para vocês agora. Por isso que eu disse para vocês que a técnica ela ainda carrega alguma abstração. O eixo, ele é bem abstrato. A técnica concretiza, mas na verdade é a experiência que vai abrir esse leque de opções para vocês. Quanto mais vocês estiverem exercitando o uso das técnicas, mais vocês vão perceber o potencial de cada uma dessas técnicas. Com relação à contaminação com ativos, né? Por exemplo, hoje, o local onde ele está inserido, a incubadora, tem benefícios fiscais de ISS. Então, hoje, como ele está no momento da atividade inicial, eu falei para ele, olha, é interessante nesse momento inicial você estar no Simples. E é interessante ele estar dentro da incubadora para ele ter a redução do ISS. Ele vai pagar menos, ele vai estar numa área incentivada, ele vai se contaminar com aquele ativo. Porque ele fica extremamente otimizado, mas preparado. Ele está olhando para frente e já se preparou para os cenários que vão vir. Quando o cenário chegar, o planejamento tributário é colocado no ar. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo? O Carlos perguntou aqui o site para fazer as inscrições. Eu vou, no final da aula de hoje, Carlos, eu vou publicar aqui para vocês um QR Code grande. Vocês podem tirar uma foto e automaticamente vocês vão estar na página de inscrições. Eu pedi para a minha equipe também colocar aqui embaixo, na descrição da aula, o link para as inscrições. De qualquer forma, todos vocês vão receber pelo grupo de WhatsApp o link de inscrição também. Então, fiquem tranquilos que esse link vai chegar até vocês. Beleza, gente? Bom, vamos para os casos, então, que eu selecionei para vocês na noite de hoje. Compartilhando agora os nossos casos. Bem, nosso primeiro caso, a holding patrimonial. Por que eu trouxe esse caso para vocês? Porque a gente vê o pessoal falando muito de holding patrimonial, né? Agora tá essa moda, né? Vou fazer holding.
A holding patrimonial, ela é um dos muitos instrumentos que a gente pode utilizar no planejamento tributário. Ela é um filtro. Esse filtro, ele tem vários objetivos. Imagina o seguinte, imagina que para quem não conhece, né, deixa eu só explicar o que é uma holding patrimonial. Uma holding patrimonial é uma empresa que eu vou utilizar para gerenciar o patrimônio de uma família ou de uma pessoa. Daí a gente chama de holding patrimonial, holding porque ela segura, né, ali o patrimônio, daí o nome holding. Só que a verdade é que esse tipo de sociedade, ela pode ter várias funções dentro dessa ideia de gerenciamento de patrimônio. Então imagine que eu tivesse assim 20 imóveis e eu falecesse. O que ia acontecer? Quando eu falecesse, a minha filha ia ter que lidar com isso individualmente. Ou seja, cada imóvel ela ia ter que ir lá no cartório, faz a transferência. Olha a burocracia disso, olha o custo disso. Se eu reúno todos esses imóveis numa única empresa, na hora que eu faleço, o que eu estou transferindo são cotas. E a empresa ela me dá novas possibilidades para essa transferência. Na empresa eu posso escolher quem vai administrar, como eu vou transferir, eventualmente eu posso atribuir prioridade de administração, já que ela é menor, né? Assim, então eu posso fazer com que a mãe dela venha administrar, ou seja, eu consigo planejar de uma maneira muito melhor. Nesse filtro, qual é o meu objetivo, então? Gerenciar patrimônio. Isso não significa que esse filtro ele não possa ter outros potenciais. Como eu tinha dito lá numa das primeiras aulas, se eu alugo esses imóveis diretamente, eu vou pagar até 27,5% na minha pessoa física. Mas se eu tenho uma empresa e a empresa aluga, eu estou reduzindo essa tributação para 11 e pouco. Ou seja, o fato de eu estar colocando entre os meus imóveis e a minha pessoa uma estrutura de filtro, faz com que eu também tenha uma redução da carga tributária. Isso não significa que esse seja o único filtro que existe, por isso eu trouxe esse exemplo para vocês. Eu vejo as pessoas falando de holding, como se aquilo fosse uma solução única e milagrosa para tudo, e não é. É muito bom, mas não é uma solução milagrosa para tudo. O fundo de investimento em participações, que eu acabei de mencionar para vocês, poderia ser uma alternativa tão interessante quanto, eventualmente, uma holding, dependendo do tipo de família. Ou eu poderia colocar outros instrumentos nesse meio desse caminho que, eventualmente, me favorecessem mais naquele momento da minha vida. Por exemplo, um fundo de investimento fechado, né, assim, para que eu tivesse uma postergação da tributação do imposto de renda até que a reforma tributária mude isso. Vamos ver o que mais o pessoal perguntou. A Maria José colocou que a empresa tem sociedade com empresa com sede no exterior para executar parcela de uma obra financiada pelo BIT aqui no Brasil em consórcio. Qual a melhor tributação? Então, pelo que eu estou entendendo, Maria José, a empresa daqui do Brasil, ela abriu uma sociedade com uma empresa lá fora e juntos eles vão executar uma obra aqui. Para que eu possa te responder isso, eu vou ter que entender qual é a função de cada uma dessas pessoas. Porque dependendo do que cada um vai fazer, a gente pode estar imaginando uma joint venture, né? Assim, ou seja, eu posso estar imaginando que cada um vai executar individualmente aquilo ali, mas nada impede que a gente faça um filtro. Dependendo do tipo de obra, eu posso estar fazendo aquela empresa, uma sociedade de propósito específico para executar especificamente aquela obra que está sendo realizada ali, mas depende muito da obra que vai ser realizada e dos propósitos desse financiamento, né? Bom, deixa eu ver quem mais aqui. Uma outra pessoa colocou: eu tenho uma empresa na qual fabrico e vendo para todo o país, mas a substituição tributária é elevada e requer disponível. Qual a melhor estratégia para fugir desse ICMS? Bom, eu não sei qual é a tua atividade, né, o que você vende, mas uma estratégia boa é o filtro que eu mencionei como um intermediário ali entre a tua empresa e, eventualmente, de quem você compra. Por que isso? Justamente para você poder se deslocar para o local em que haja incentivo fiscal. Ontem uma aluna estava me falando que ela vende eletrônicos. Eu vou pegar, então, os eletrônicos só para a gente poder trabalhar alguma atividade, já que eu não sei o que você vende, né? Eletrônicos têm substituição tributária. Então, às vezes, ela está num local mais próximo do consumidor dela, às vezes não. Então, se ela coloca, por exemplo, um centro de distribuição em algum lugar do país, esse centro de distribuição permite que ela compre essas peças, como você precisa comprar os seus itens, e ela venda com redução na tributação. Ou seja, na hora que ela vende, ela não vai sofrer a carga tributária que você sofre, ela vai sofrer uma carga tributária menor. Depois no estado de destino, ela vai ter que complementar isso? Vai. Mas, na origem, ela já teve uma redução que compensa essa movimentação.
Quando a gente fala de empresas muito grandes, como o caso da Americanas, ela vai ter sua distribuição em vários locais e muitos deles vão estar incentivados. É como se ela tivesse vários filtros para aproveitar todos esses benefícios fiscais. Tranquilo, gente? Bom, então, o que eu quis trazer para vocês da holding patrimonial é essa função da holding enquanto filtro que vai garantir essa redução da carga tributária, enquanto filtro que vai garantir também uma sucessão mais tranquila. Mas, eventualmente, eu poderia estar imaginando essa holding patrimonial para que ela compensasse ganhos e perdas para mim. Numa pessoa física, às vezes eu tenho dificuldade de compensar o ganho e uma perda, se eles vêm de instrumentos separados. Eu posso estar buscando uma estrutura que consolide isso, para que eu possa compensar esses ganhos e perdas num único local. Isso pode ser uma empresa, pode ser um fundo de investimento. No final, eu estou unificando isso aqui, né? Estou unificando as duas coisas para que eu garanta essa compensação num único regime. Tranquilo até aqui, gente? Bom, deixa eu trazer para vocês, então, um outro exemplo para que a gente possa prosseguir compartilhando novamente o meu slide. Esse exemplo eu trouxe para a nossa aula porque eu vi que muita gente aqui é profissional liberal, seja o dentista, o médico, né? Assim, o arquiteto ou o que seja. Eu achei que era bacana trazer, então, um exemplo que atendesse esses grupos. Quando a gente fala de profissionais liberais ou de pessoas físicas, às vezes a pessoa pensa assim, não dá para planejar, no meu caso isso não é possível. Não é verdade, tudo é planejável. Se você não se planeja, é porque alguém não parou e analisou aquilo ali com você. Tudo é planejável. Então, eu quis trazer o exemplo de um estudo de arquitetura, porque tempos atrás eu vivenciei uma turma de arquitetos que tinha essa indagação. Eu dei uma aula para arquitetos, né? Todos eram arquitetos. A minha disciplina ali era planejamento tributário para arquitetos, todos os exemplos eram voltados para arquitetura. E foi muito interessante que no projeto de conclusão de curso, quase todos optaram por deixar de ser arquitetos. Aí você fala, que coisa louca, mas vocês vão ver que faz sentido. Eles estavam usando a técnica de expurgo. O que eles perceberam? Quando eu comecei a conversar com essas pessoas, eu achava que eu conhecia arquitetura. Aquilo que a gente falou quando a gente estudou a fase de análise. Tem que aprofundar. Então, eu achava que eu entendia tudo que um arquiteto ou uma arquiteta faziam. Só que a partir do momento em que eu comecei a estudar um pouco mais aquela atividade, eu vi possibilidades que eu desconhecia. Eu vi que o arquiteto ele trabalha com cenografia, ele trabalha com paisagismo, ele ou ela, ele trabalha com urbanismo, vai trabalhar com alguns tipos de decoração, desenhos técnicos, vai trabalhar, às vezes, vendendo móveis de design, às vezes vão receber comissionamentos por vendas, ou seja, olha a quantidade de possibilidades que a gente vai ter aí, né? Então, eu percebi que aquele universo era um universo muito mais amplo do que eu imaginava. E por que isso era relevante naquela situação? Os arquitetos, na época, estavam proibidos de adotar o simples. Hoje eles podem, mas a alíquota é tão surreal que não vale a pena. Isso acontece com os médicos também. Vocês já passaram por uma situação de algum cliente que olhou ali a tabela do Simples e viu que o percentual não era interessante para ele? Me mandem um sim se vocês já passaram por isso, né? Assim, eu já vi isso várias vezes. A pessoa acha que o Simples é ótimo, só que dependendo da faixa, dependendo da tabela, o Simples é uma droga, na verdade, né? Então, era o que acontecia com eles. Eles tinham, assim, não podiam estar no Simples, depois que puderam estar, o Simples continuava sendo uma droga. Como resolver isso, né? Na época em que o Simples era bom, né? E na época que o Simples passou a ser uma droga. Eu fui mapear o que eles faziam de verdade, ou seja, da rotina deles, o que era de fato exclusivo do arquiteto ou do engenheiro. Na época, eles ainda estavam no CREA, que era o Conselho de Arquitetura e de Engenharia. Hoje, eles estão no CRAU, que é um Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Bom, eu percebi que uma pequena parcela do que eles faziam era exclusiva da arquitetura. Ou seja, a maior parte do que eles faziam era decoração, tinha um pedaço que era desenho técnico, tinha um pedaço que era reforma, e tinha um pedacinho pequeno que só o arquiteto e o engenheiro podiam fazer. Então, era esse pedacinho pequenininho que obrigava aquelas pessoas a ficarem dentro do Simples. Não era uma atividade como um todo. Então, o que eu recomendei? Eu recomendei que eles expurgassem aqui. Eu falei, olha, essa atividade é tão importante, quantas vezes por ano alguém te pede para fazer isso?
Vamos supor, botar uma parede, aí o cara tinha que fazer uma medição de carga, arrancar uma parede, o cara tinha que fazer um cálculo estrutural ali. Quantas vezes? E era uma quantidade mínima de vezes. Ou seja, o que eu percebia é que aquelas pessoas não precisavam ter uma empresa de arquitetura. Era um paradigma ali, é uma quebra de paradigma. Eles podiam ter uma empresa de decoração, de reforma, uma empresa de desenhos técnicos, desde que eles não fizessem aquelas atividades que eram exclusivas do arquiteto. Então, o que a gente fez? Expurgou. Falei, opa, deixa eu tirar isso daqui, que isso aqui não tá valendo a pena para você. Então, a gente foi lá e expurgou aquilo ali para que a gente pudesse ter uma melhoria do cenário. Então, hoje, ao invés dele ter uma empresa de arquitetura, ele vai ter uma empresa de decoração. E, de fato, ele vai estar limitando o objeto dele. Porque na hora que ele expurga, na hora que ele expulsa aquele objeto, ele tem que respeitar o objeto que permite a ele estar no simples. Então, na época em que eles queriam estar no simples, arrancar a arquitetura fazia com que eles pudessem entrar. Hoje, arrancar a arquitetura faz com que eles entrem numa alíquota mais favorável do que a alíquota do arquiteto. Mas reparem que precisa existir uma mudança real. Se essa mudança real não existe, a gente acaba perdendo a possibilidade de gerar a adequação. Visualizaram isso, gente? Bom, a Jerusa colocou aqui, quando um cliente é do Simples e presta dois tipos de serviço, um retém ISS e outro não. Assim, por exemplo, se a gente tiver nesse cenário, dois tipos de serviço, eu tenho que pensar, será que esses serviços eles deveriam estar juntos ali? Se você achar que sim, se eles têm um comportamento similar, nada impede que você faça a retenção num e no outro não. Você pode manter os dois. Mas muitas vezes o que isso mostra para a gente é que essas atividades elas deveriam estar separadas, elas deveriam estar individualizadas. Uma atividade pode estar prejudicando eventualmente a outra. E aí a gente vai estar ou gerando expurgo daquela atividade que prejudica, se a gente não quiser mais ela, ou trabalhando o que a gente chama de desconsideração de estrutura, que é uma outra técnica. A gente refaz a estrutura da maneira que ela seria mais adequada. O Roberto colocou aqui, Felipe, uma empresa do Simples que presta serviços, aí ele colocou de portaria, de condomínio, jardinagem, limpeza, conservação, que possui uma folha de pagamento que é alta, de 45% a 50% do total das receitas. Quais seriam as opções para um planejamento tributário? Isso que ele está colocando aqui é interessante, por quê? Às vezes, a pessoa ela entra no Simples para que ela possa não pagar o INSS patronal. Mas algumas atividades, mesmo dentro do Simples, pagam o INSS patronal, depende do tipo da atividade. Quando a gente vê atividades como a dele, né, que a gente acaba podendo ter emprego de mão de obra intensiva, né, dependendo do cenário, a gente vai ter que ver o que está dentro daquela atividade e como a gente pode alocar essa margem. Então, por exemplo, no serviço de portaria, será que ele está fornecendo ali o porteiro ou, por exemplo, ele está fornecendo também uma câmera, ele está fornecendo ali, eventualmente, algum outro tipo de equipamento? Se ele está, a gente pode começar a escolher a atividade, a técnica que a gente viu da última vez, né, para que a gente já melhore isso aqui, ou seja, ele está fornecendo de maneira individual e tendo as tributações que cada uma dessas atividades fornece. Se eventualmente a gente perceber comportamentos muito distintos, a gente vai desconsiderar a estrutura, vai colocar ali mais de uma empresa, justamente para que a gente possa atender essas diferentes margens, esses diferentes perfis. No caso da jardinagem que ele colocou, eu tive um aluno que ele passou a fazer locação de plantas, que agora é até uma tendência. Eles vão lá, alugam, aí quando a planta já não está legal, ele pega de volta. Ou seja, ele preferiu, ao invés de fazer a atividade de jardinagem, a locação de plantas, e eu já vi mais de uma empresa atuando assim. É uma mudança de atividade também, para uma atividade que é mais vantajosa. Mas, é claro, depende do perfil de cliente, que tipo de jardinagem é essa, para a gente ver como é que a gente vai se adequar no caso concreto. Assim, a limpeza e conservação. Olha que interessante. Quando eu falo de conservação, a legislação do ICMS permite que eu faça a separação, por exemplo, da mão de obra e do produto. Está lá na Lei Complementar 87. Quando eu falo de limpeza, isso já é uma zona cinzenta. Então, é importante a gente detalhar o que é a conservação e o que é a limpeza que ele faz, para ver se é possível a gente separar a mão de obra do produto e se isso é interessante no caso dele ou não. Ou seja, a gente está vendo como a gente pode individualizar essas atividades para achar o melhor cenário. Tranquilo, gente? Bom, vamos então para o nosso próximo exemplo. No próximo exemplo, eu quis trazer para vocês
um caso de uma indústria de petróleo, para a gente ver que tudo que pode ser feito para empresa pequena pode ser feito para empresa grande, e vice-versa, né? Assim, para a gente também quebrar esse paradigma de que é diferente, não dá. Na verdade, o que é importante é a gente conhecer o cliente. Conhecer o cliente sempre vai dar. O que eu coloquei aqui? Um FPSO, um navio convertido em plataforma de petróleo. Eu coloquei esse navio para trazer para vocês um caso de contaminação por ativo. Eu acho que esse caso ele mostra para a gente melhor como a gente pode usar a contaminação por ativo. Tempos atrás, já tem um tempo, eu fui procurado por uma empresa de Singapura que ela queria fazer plataformas de petróleo aqui no Brasil. Eu hoje trabalho com 5 planejamentos tributários por ano. Assim, quando era uma coisa incoerente, né? Quando eu era estagiário, eu trabalhava lá com 6.000 processos, né? Assim, aquela loucura, e você acaba... Hoje eu escolho os planejamentos pela estratégia. Eu falo, poxa, esse planejamento é interessante, eu quero trabalhar esse aqui. Isso, então, me dá um tempo muito maior de análise naquilo ali. E os outros todos os planejamentos que eu vejo são os planejamentos dos meus alunos, do pessoal que está na minha mentoria. Eu analiso aproximadamente uns 1.000 planejamentos por ano. Por isso, eu acabo conseguindo ter essa velocidade de resposta no caso de vocês. Porque muitas das coisas que vocês perguntaram, eu já vi com alguém já trouxe para mim, a gente já pôde fazer essa análise juntos. Mas, quando eu vou trabalhar o meu cliente, como hoje eu tenho clientes maiores, eu acabo preferindo pegar esses 5 planejamentos e acompanhando essa pessoa durante 1 ano e meio, né, ali para fazer aquilo com calma. Mas nesse caso especificamente, eu não tive esse tempo todo. O cara estava desesperado, ali vindo para cá, ele ia participar de uma concorrência, de uma licitação, ele via que ele não era competitivo, ele não sabia o que fazer, e a gente tinha pouco tempo para pensar sobre aquilo ali. A gente começou a trabalhar cenários, eu usei todas as técnicas de planejamento tributário para tentar criar um cenário para essa pessoa e, assim, nada funcionou. E vem a grande questão. Se eu usei todas as técnicas e nada funciona, o que eu faço? Quando as técnicas falham, a gente usa técnicas de inovação. Para quem seguir comigo no curso, vocês vão estar vendo isso. E nesse caso, eu usei o brainstorming. O que é o brainstorming? É uma das técnicas de inovação que a gente pode trabalhar para que a gente possa abrir a nossa mente um pouco mais. Porque quando você não acha o cenário, não é porque ele não está lá, ele sempre está lá. A vida é complexa demais para não ter uma brecha. A legislação tributária é complexa demais para não ter uma brecha. Sempre está lá. Então, como é que funciona o brainstorming? A gente pega um grupo de pessoas e pede para elas darem ideias. A gente usa algumas premissas, né, de reforço positivo, atraso de julgamento, para as pessoas serem estimuladas a falar. E foi o que eu coloquei para esse cliente, né? Eu falei, olha, eu preciso da tua equipe. Eu juntei a equipe dele, a gente começou a colocar ideias. E dessas ideias surgiu uma hipótese. Uma das pessoas, ela me falou de um benefício fiscal. Ele estava lendo um livro, ele viu esse benefício nesse livro e falou dele. E a gente foi testar. E esse benefício ele estava lá, existia um benefício, uma área alfandegada. É uma área que acaba trazendo benefícios adicionais para quem faz alguma coisa dentro daquela área. Então, nesse caso específico, o que eu pedi para o cliente fazer? Eu pedi para ele comprar aquela área. Ele comprou aquele estaleiro que tinha aquele benefício fiscal e a gente mergulhou a atividade dentro do estaleiro. O que eu estou fazendo, gente? Contaminação por ativo. Ou seja, a partir do momento que eu percebi que aquela área me trazia um diferencial, eu mergulhei nela para que eu pudesse construir aquelas plataformas com aquele benefício que estava ali, já que eu não tinha tempo de correr atrás para pegar aquele benefício fiscal de outra maneira. Essa era a ideia. Então, esse é um tipo de contaminação. Mas deixa eu trazer aqui um outro tipo diferente. Né? Assim, imaginem que você perdeu o prazo para um benefício. Vou trazer um caso aqui também que eu tive. Eu, quando era estagiário, uma vez o meu chefe ele chegou para mim e falou, Felipe, você vai agora para Goiânia. Eu falei, agora? Ele falou, agora, Felipe. A gente sabe que estagiário não tem vida própria, né, gente? Eu mando meu abraço aí para os estagiários, eu vi que a gente tem estagiários, eu, pelo menos, não tinha, né? E aí, fui na mesma hora para Goiânia. Eu falei, não, adoro Goiânia, eu vou lá. O meu chefe falou assim, Felipe, você vai agora para lá, porque você vai dormir lá no dia seguinte. Você vai passar o dia inteiro tentando conseguir esse benefício. Aí ele falou, se você não conseguir, nem precisa voltar. Foi uma pessoa que sempre me motivou, sempre extraiu o melhor de mim, né? Então, eu estava ali, né,
pensando, ou eu consigo o benefício, ou eu nem volto, né? Bom, beleza. Quando eu cheguei no aeroporto, gente, eu tinha perdido o último voo do Rio de Janeiro para Goiânia. Cara, aquilo foi um desespero, sabe? Porque eu precisava daquele emprego, cara. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, eu preciso disso, eu sou rimo de família, me enfia nesse voo. E o pessoal foi solidário, sabe? O pessoal falou, poxa, garoto, olha só, se você for para São Paulo agora, você vai chegar só 10 minutos atrasado do último voo de São Paulo para Goiânia, sabe? Pô, aquilo foi uma esperança. Eu falei, cara, me enfia nesse voo, cara. E aí, eu cheguei em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, sabe aquele cara que tem aquela luzinha na pista? Aquele cara que fica assim? Tinha um cara daquele me esperando. Eu nem sei como ele sabe que eu era eu, sabe? Ele falou, você é o Felipe? Eu falei, sou. Ele falou, Felipe, me segue. Ele me colocou no outro avião. Eu cheguei em Goiânia, gente. Foi assim, eu tinha que ter filmado aquilo. Foi o auge da minha carreira de estagiário. Aquele estresse todo, porque eu imaginava o seguinte, eu imaginava que a única maneira que eu tinha de acessar aquele benefício era chegar lá dentro do prazo e pedir. Mas a contaminação por ativo, ela permite que a gente vá além. Por quê? Mesmo que eu consegui o benefício, mas mesmo que eu tivesse perdido aquele prazo, o meu cliente ele já tinha uma empresa dele que tinha o benefício. Então, se essa empresa não conseguisse, o que a gente faria? A gente faria essa empresa que tem o benefício incorporar a outra. Acabou, contaminação por ativo. Ou seja, eu ia fazer com que a empresa que tem o benefício, ela absorvesse o que não tem. Nem sempre isso funciona, é caso a caso, né? Então a gente precisa entender quais são as características do benefício, mas em última análise, sempre existe uma maneira da gente alcançar aquilo que a gente quer. Claro, até aqui, gente? Bom, antes da gente acabar a nossa aula de hoje, eu queria agora trazer para vocês o meu presente, né? Como eu coloquei lá no início, e de verdade, gente, isso é de coração. Eu ao longo desse 1 ano e meio de pandemia, eu quis trazer muita gente para os meus cursos e não consegui, então criei esses recursos nessa semana para que eu tenha todos vocês comigo. Espero realmente que todos vocês estejam comigo. Eu vou abrir esse carrinho hoje e a gente vai estar fechando esse carrinho em breve. Então, quando vocês clicarem nesse, deixa eu até colocar aqui para vocês o meu QR Code para o pessoal que pediu, né? Aqui está o meu QR Code. Quando vocês tirarem a foto desse QR Code, e para quem está vendo no celular, né, às vezes você está vendo no celular, não se preocupa que eu vou colocar esse link para vocês também lá no grupo de WhatsApp. Eu vou até me diminuir para o QR Code ficar maior, né? Quando vocês clicarem nesse QR Code, tirarem a foto, pronto, vocês já entram na minha página de venda. Lá eu vou explicar o curso nos detalhes, colocar depoimentos de alunos, mas de forma geral, eu queria trazer algumas informações para vocês, que são informações que colaboram aí a entender o que foi criado. Nesse curso, gente, a gente vai abordar todas as técnicas que existem de planejamento tributário. Todas. Eu já tive mais de 22 mil alunos e posso dizer que são todos. Estou quase chegando aos meus 23 mil, todas mesmo. Isso significa que você vai ser ninja na área de planejamento tributário? Isso só depende de você. Quanto mais você usar as técnicas, mais você vai conseguir dominar. O que eu te recomendo é, nesse início, busca um nicho. E vai, porque isso vai te dar velocidade. Você se estabeleceu, aí vai abrindo. Porque se você nichar, você ganha velocidade. E hoje, entre os meus alunos, deixa eu diminuir agora isso aqui, dentre os meus alunos, eu tenho gente nichada em tudo. E vocês vão ter ao longo dessa jornada aí a oportunidade, futuramente, eu espero, de conhecer alguns deles, porque às vezes eu faço lives. Se você não se inscreveu lá no meu Instagram, se inscreve no canal do YouTube, porque às vezes eu trago esses alunos. Hoje eu tenho mais de 100 ex-alunos que são professores comigo e alguns nicharam na área médica, em engenharia, em farmácia, tudo que vocês podem imaginar, gente. Tudo. E são pessoas que perceberam isso. O cara tinha ali uma experiência num determinado setor ou acesso a um determinado setor e aí eles fizeram o curso como vocês vão fazer, depois entraram ou no MBA comigo, ou acompanhei um projeto, ou foram da minha mentoria, foram nichando. Esse curso, gente, é um início para que vocês entendam o planejamento tributário, ganhem dinheiro e estejam comigo nessa jornada, né? Eu quero que esse curso seja literalmente só o começo. E por isso, eu preparei esse curso de uma forma muito didática. Cada aula foi preparada para alguém que não entende nada de tributário. E a gente vai focar na estratégia, para que você possa usar a estratégia. Se você é um tributarista, ótimo, porque você vai pegar aquela estratégia
e vai dominar e vai conseguir implementar. Se você não é, se você é um empreendedor ou uma empreendedora, você vai ver a estratégia, você vai entender o que tem que ser feito, mas você não vai saber calcular o imposto de renda. Então, você vai chegar lá para o teu tributarista, para o teu advogado, para a tua advogada, para o teu contador, a tua contadora, e vai falar, meu amigo, faz isso aqui para mim. E o legal dessas turmas é que a gente acaba tendo gente de diferentes backgrounds. Vocês veem como a gente tem gente interessante aqui nas aulas. Eu realmente, quando acabo uma turma, eu fico mal, porque eu gosto de conhecer vocês. Então, eu fico aqui olhando os comentários, um respondendo, eu trabalho com isso, eu sou da área tal. Dá vontade de laçar as pessoas, porque eu gosto dessa troca. E uma das coisas que me possibilita essa troca são essas turmas, porque a gente tem ali um universo de pessoas com backgrounds diferentes. Então, vocês vão ver que na hora que surgiu a dúvida, tem um cara que faz levantamento de crédito, tem um especialista em imposto de renda, tem aquela pessoa que é da área de contabilidade, e à medida que eu vou conhecendo vocês, eu mesmo vou podendo fazer essas conexões. Eu falo, fulaninho, esse cara que está na tua turma faz isso, cicraninho. E o que a gente vê é que saem muitas parcerias. Essas parcerias, elas acabam sendo mais comuns na mentoria depois, porque a gente vai se conhecendo cada vez mais, mas saem muitas parcerias desses cursos também do Expert de Planejamento Tributário e Estratégico. Um outro ponto que eu queria colocar para vocês. Se você está pensando, não vou fazer isso não, eu vou deixar para fazer mentoria. Faz esse curso, porque quem fizer esse curso, quando eu abrir a minha mentoria, primeiro, eu vou priorizar quem está na turma. Então, na hora que eu abrir a minha mentoria, eu vou perguntar assim, você fez o Expert? Se você fez, pum, eu vou te priorizar. Segundo, se você marcar, eu vou te dar em dobro o valor que você tiver pago no curso. Eu vou te retornar em desconto na mentoria. Então, na hora que você falar, fiz o Expert, esse valor que você vai pagar agora, ele vai virar um desconto em dobro. Então, vocês viram, né? Alguns de vocês já viram a página. O meu curso era um curso de R$ 3.500. Eu reduzi esse curso para R$ 1.140. Então, depois lá na mentoria, na hora que você clicar, você vai receber esses 1.140 de desconto e mais 1.140. Nem todo mundo entra na mentoria, porque a mentoria tem um processo seletivo, é diferente. Mas só vai entrar quem tiver passado por esse curso comigo. Eu vou priorizar essas pessoas, assim, eu vou ter uma turma separada, melhor dizendo, uma turma separada para as pessoas que vão estar aqui comigo. Outro ponto importante, nesse curso eu incluí 3 bônus. Esses bônus, para quem está lá na mentoria, as pessoas pagam R$2.000 por cada um desses bônus. Eu quis incluir para vocês, né, de graça, esses bônus dentro do valor, né? Por quê? Para que vocês já comecem a sentir o que é visto lá. Quais são esses bônus? A gente vai ter uma aula de estratégia aplicada ao planejamento tributário. Lembra aquele exemplo do geladinho, da análise SWOT? A gente vai ver o que é isso. Como essa estratégia é utilizada para te dar uma visão melhor, mais integrada ao cliente. Eu coloquei também um laboratório de planejamento tributário. O que é esse laboratório? Tudo que a gente viu nessa semana vai ser aprofundado, obviamente, ao longo do curso. No laboratório, eu vou voltar a abordar com vocês as etapas do planejamento tributário, só que de uma maneira muito realista, vendo cada etapa com calma para trabalhar, tirando dúvidas, num passo a passo de como fazer o planejamento tributário e já pegando dúvidas do pessoal que está ao longo ali da caminhada. E eu coloquei também uma aula de desenvolvimento de carreira. Por quê? Eu vejo que sempre tem algumas pessoas que estão lá no início da carreira. E aí surgem dúvidas, como é que eu vou cobrar, como é que eu vou vender, esse tipo de coisa. Isso realmente é importante, porque às vezes você tem um produto excelente, mas você ainda não se encontrou no teu posicionamento, em como fazer isso. E aí nessa aula a gente vai falar sobre nicho, né, sobre precificação, etc., para que vocês saiam do curso, gente, com total capacidade de executar isso mesmo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. O Gladson perguntou, o curso tem a parte prática ou somente a teoria? Tudo vai ser prático. Como é que funciona o curso? Bem parecido com essas aulas são como se fosse uma experimentação do curso, com uma diferença. Aqui a gente teve 1 hora de aula todos os dias. E por que eu coloco isso? Eu adoro fazer aula ao vivo, né? Acho que para quem é professor, a aula ao vivo, né, assim, é muito legal, porque a gente pode ter essa interação, né, assim. Mas a gente sabe que pode acontecer alguma coisa, pode ter um problema de conexão, etc., né, assim, e a gente está aqui transmitindo para o país inteiro. Então, 1 hora me permite controlar aquilo ali. Se tiver um problema, eu já vejo vocês na próxima aula. Permite que vocês, na loucura da correria, possam falar comigo e a gente possa se conectar. No curso, eu boto 2 horas de aula na segunda e 2 na terça. Se você não pode assistir ao vivo, vai ficar gravado por 6 meses. Mas se você pode,
a gente vai ter um tempo para interagir de forma mais prática, para tirar um volume maior de dúvidas, para discutir a dúvida de vocês. Né? Assim, por isso que a gente dimensiona para 2 horas. Né? Assim, às vezes você não consegue assistir tudo ao vivo, assiste um pedaço, mas o barato disso é que a gente apresenta a técnica, apresentou e começa a abrir, a gente vai privilegiando as dúvidas de vocês para que aquilo ali seja bem realista mesmo, né? Assim, para que vocês saiam da aula falando, entendi como eu vou aplicar essa técnica na vida real. O Gladson perguntou se a mentoria é individual. Essa mentoria que eu coloquei no curso de vocês é uma mentoria coletiva, ou seja, uma das aulas é a mentoria, a gente trabalha a dinâmica da mentoria. A diferença qual é? Eu vou selecionando algumas pessoas, né, assim, para que a gente possa conversar sobre aquilo ali, né, assim, se ninguém se pronuncia, eu vou trazendo as dúvidas mais comuns. Quando eu levo essas pessoas para a minha mentoria, né, quando sai do curso de Expert e a gente vai para a mentoria, que vai ter as suas vagas abertas no ano que vem, aí a gente reduz o volume de pessoas, porque essas pessoas geralmente já estão num outro momento, né? Então a gente precisa refinar, né, digamos assim. E a gente começa a refinar, trazer situações reais de cliente, né? Assim, então a gente precisa fazer um grupo de trabalho, né? A gente organiza um grupo de trabalho para a gente estar discutindo junto aquele planejamento tributário. Isso é um grupo que vai estar fazendo uma análise conjunta, conectando. Poxa, você precisa disso, aquilo. Às vezes o aluno está precisando de uma pessoa que saiba fazer para ele um fundo de investimento imobiliário. A gente vai conectar. A ideia é fazer com que as ideias saiam do papel com mais facilidade, que vocês ganham velocidade. Ou seja, a ideia do Expert é te permitir entender todas as técnicas e te dar todas as ferramentas, né? Assim, depois disso, certamente você vai sentir um incremento, você vai para outro nível. Você vai perceber que muitas vezes você fazia uma coisa de um jeito, mas podia fazer de outro. Você vendia aquilo de um jeito, que nem o caso que eu mencionei agora, quando eu era estagiário. Eu achava que só tinha esse caminho. Então, eu me esforcei e fiz, mas depois eu aprendi um caminho muito mais fácil. Então, aquilo me dá velocidade, me permite me ocupar com outras coisas que acabam me trazendo mais qualidade de vida, acabam me trazendo mais estabilidade, esse tipo de coisa. O Leandro, ele perguntou, vão ter aulas voltadas para o Simples Nacional? Sim, em todas as aulas, em todas as técnicas, a gente vai ter essa preocupação, como a gente teve ao longo do curso, de trazer um exemplo do Simples Nacional, aí coloca um exemplo de uma empresa média, aí vou pegar um exemplo de uma grande empresa, no curso eu vou mostrar para vocês exemplos internacionais também, então a gente vai mesclando. E aí depois fica muito do interesse do grupo, à medida que as dúvidas forem surgindo, a gente vai direcionando para que a aula seja o mais prática possível, ela seja uma aula muito realista para vocês. A Helena perguntou, quanto tempo a gente tem de curso? Né? O curso, ele vai durar 2 meses. Por que eu fiz em 2 meses? Ele começa dia 26, a gente abre as vendas agora, fecha, aí semana que vem a gente fica focado ali em organizar mesmo a casa, né, para trazer essas aulas para a plataforma, etc. Dia 26, que é uma terça-feira, começa. A gente bota na terça, porque também se alguém teve algum problema, a gente já vê, coloca você dentro do ambiente, né, para você... No dia da primeira aula, tá lá, né? Essa é a ideia. Aí, depois disso, toda segunda e terça, a gente tem curso até dezembro. Então, o curso ele começa no final de outubro e vai até dezembro. Por que eu boto esses 2 meses? É o tempo de você adquirir o hábito. De eu estar toda semana falando, pensa de forma criativa, pensa de forma inovadora. Mas a gente sabe que nem todo mundo consegue acompanhar ao vivo. Às vezes você quer rever alguma coisa, às vezes tem, né, assim, filho pequeno, né? Tá trabalhando até tarde, tá num momento mais difícil do trabalho. Por isso, eu resolvi ampliar o prazo de visualização. Eu nunca tive um curso que teve uma visualização tão longa. O curso que eu tive visualização mais longa foi de 100 dias. Né? Esse eu deixei por 6 meses, porque aí não tem desculpa. Então, você não viu Natal, né? Assim, a pessoa que está motivada, vai lá. Não viu? Ano Novo está aí para isso. Não viu? Carnaval. Não viu? Páscoa. Ou seja, em algum momento você vai ter algum tempo para ver aquilo ali, né? Assim, e aí, você vendo, você consegue começar a ter o start, iniciar esse processo. Mas, se vocês puderem estar ao vivo, estejam ao vivo, porque a gente tem a possibilidade de interagir. E sempre que existir algum problema no ao vivo, na plataforma, a gente sempre vai ter um recurso para tornar isso viável. Eu não abro mão do ao vivo justamente para poder falar com vocês. Seria mais fácil eu gravar, pronto, deixa rolar, né, assim... quem sabe um dia até gravo alguma coisa, mas assim, pela minha preferência por estar com vocês, por perceber que essa troca, ela gera um valor agregado brutal, eu vou no ao vivo, né? Assim, ainda que eu tenha que criar toda essa estrutura, 3 internet, luz para cá, não sei o que, redundância,
porque o ao vivo faz eu me aproximar um pouco mais de vocês. Tranquilo, gente? Tranquilo? A Flávia perguntou, eu vou alterar os dias de semana? Não, com certeza não. Por quê? Eu dou 250 aulas por ano. Eu dou aula quase todo dia, em todos os cursos. Muitas vezes cursos que já estão mais avançados, cursos para empresas. Como eu falei para vocês, eu treinei o pessoal da Petrobras, da Eletrobras, Coca-Cola. Então, todo dia, né, assim, eu gosto de dar aula. Por isso eu faço 5 planejamentos por ano. São aqueles caras que eu falei para vocês que eu acompanho ali um ano e meio. E depois eu estou focado nessas aulas que nada mais são do que planejamentos também voltados para essas empresas. Então, a minha agenda acaba sendo muito fechada. Eu marquei com 1 ano de antecedência essa agenda para poder estar com vocês assim certinho. Para mim é até bem difícil deixar uma semana após a outra, porque aí vem uma aula da FGV, da USP, uma aula da PUC. Então, eu bloqueei para poder estar com vocês esse tempo todo. O pessoal perguntou do material. Toda aula, a gente vai elaborar um material como esse, dos estudos de caso, né, para que a gente possa relembrar o que foi visto da aula. A ideia do material é trazer um insight para vocês. Eu não gosto daquele material que fala assim, tem que fazer isso, porque eu acho que limita a pessoa, sabe? Eu quero que vocês sempre estejam pensando além do que eu estou pensando. Então, por isso, eu sempre deixo aberto. Mas no curso, além desse material que toda aula a gente vai estar disponibilizando, né, assim, eu vou estar colocando para vocês também bibliografias, né, justamente para sempre manter a cabeça aberta para possibilidades, para que um dia aconteça ali um inverso, né? Você já dentro da aula esteja trazendo ideias, questionando, e certamente isso vai acontecer. Porque quem é da área de planejamento tributário gosta de diversidade, gosta de criatividade, gosta de inovação. Quanto mais a gente consegue pensar de forma criativa, mais a gente consegue pensar em possibilidades. Eu tive uma empresa, eu já vendi essa empresa para poder me dedicar mais aos cursos. Eu lembro que eu tive um estagiário que eu perguntei se ele faria alguma coisa, ele falou que não. Eu falei, cara, você está contratado. Porque foi a primeira pessoa que eu entrevistei que disse que não faria o que eu pedi. Eu falei, cara, esse cara ele vai ser o revolucionário. E foi, né? Hoje esse meu estagiário tem um escritório próprio, muito bacana, né? Assim, um cara que progrediu, assim. E essa é a ideia, a gente vai estar estimulando vocês a pensarem de forma criativa, a questionarem, para que vocês consigam enxergar esses cenários em qualquer situação. O Adriano, ele colocou aqui, trabalho com automação, aderi o curso dessa semana, tenho muito interesse em aprender. Que bom, Adriano, fico muito feliz, espero você aí na semana que vem, vai ser um prazer. A Ana colocou aqui no site, tem um espaço para cupom de desconto, vai ter cupom de desconto. Sim, o desconto, Ana, ele tá. Você acessa o desconto clicando aqui, ó. Você pode tirar uma foto dessa imagem. Você tirou uma foto, automaticamente você acessa o desconto. Se você estiver vendo no seu celular, não se preocupa, você vai receber hoje no grupo de WhatsApp o link para o desconto. É só clicar lá e acessar. E eu pedi para a minha equipe colocar aqui na parte de baixo no YouTube um link também, eu não sei se eles já colocaram, mas se não colocaram, fiquem tranquilos que depois eles vão colocar. Mas vocês vão receber sim, aí você vai ver que já vai aparecer o desconto ali, vai aparecer os bônus, o curso, aí tudo vai ser reduzido lá a 1.140 e ainda vai te dar a possibilidade de parcelar, etc, e fazer tudo que for possível para eu estar com vocês. Na aula de amanhã, gente, eu vou apresentar para vocês o método planejamento tributário estratégico. O que é esse método? Eu vou mostrar para vocês como a gente torna possível essa identificação de qualquer oportunidade. Eu vou mostrar para vocês o início, eu vou abrir para vocês o curso, para mostrar para vocês o que a gente tem no primeiro módulo, no segundo, a análise dos requisitos, dos limites do planejamento tributário, assim, os principais riscos, depois as técnicas, como elas são divididas, os grupos de técnicas. Essas técnicas, elas têm o que a gente chama de derivações. Uma técnica operacional, ela deriva para uma técnica societária. Então, eu vou abrir para vocês isso amanhã, listando todas as técnicas, falando de forma geral sobre elas, para que vocês possam entender isso. Para aqueles que já se decidiram, e eu espero que sejam todos, cliquem e já se inscrevam, porque a gente tem 5.000 pessoas participando com a gente, quase 3.000 já visualizaram a primeira aula. E embora eu queira que todos estejam comigo lá, a verdade é que a gente não vai conseguir trazer esse pessoal todos. Então, se você tem interesse, se inscreve, para você não perder a tua vaga.
Se você ainda está na dúvida, assiste a aula de amanhã. Mesmo que você tenha certeza, venha para a aula de amanhã também, porque a aula de amanhã faz parte do curso. Eu vou explicar o método, como vai estar dividido, o que você vai aprender em cada semana, como aquilo vai ser dado, né? Ou seja, a gente vai esmiuçar isso para você entrar no dia 1 já preparado ou preparada para, de fato, pegar aquele conhecimento e aplicar. O Carlos Alberto falou que analisou toda a programação, que achou excelente. Poxa, fico muito feliz aí que você tenha gostado, Carlos Alberto. Obrigado por esse feedback. E obrigado por todos os feedbacks, gente, que eu recebi de vocês. Realmente eu fiz essa semana com muito carinho, né? Como eu disse para vocês, nada aqui é relevante, é feito por uma única pessoa, né? Então, assim, contei com a ajuda de muitas pessoas que se mostraram super empenhadas para trazer vocês para cá. A gente muitas vezes tem essa visão de que o planejamento tributário é algo elitista, que só serve para um grupo de pessoas. Isso não é verdade, planejamento é para todo mundo, e eu quero com esse curso deixar isso claro. A gente vive um caos no nosso sistema tributário e isso a gente não pode mudar. O que a gente pode fazer é usar esse caos a nosso favor, porque o teu concorrente também vive o caos. Então, se você aprende a dominar o caos, você adquire vantagem competitiva. O ideal seria que tivesse um sistema bem simples que todo mundo consegue aplicar, mas não é assim. Essa é a realidade, a gente tem que enfrentar ela. Então, o que a gente pode fazer é dominar ela para que a gente possa utilizar isso para gerar emprego, para crescer, para prosperar. Tranquilo? O Carlos ele perguntou aqui, o Carlos Alberto, se tiver alteração na legislação tributária ou societária, vai ser atualizado? Sim, a cada aula, ao longo desses 2 meses, qualquer alteração que ocorra, a gente vai estar já implementando de imediato. Eu, por causa da consultoria, eu constantemente tenho que me atualizar. Então, a gente vai falar no curso já do que ainda vai ser alterado, justamente prevendo essas possibilidades, né? Assim, ou seja, prevendo o futuro. Eu não tenho como saber se a reforma tributária vai ser aprovada ou não, mas eu tenho como dizer o que vai acontecer se ela for aprovada, o que vai acontecer se essa for aprovada, se aquela for aprovada. Então, ao longo das aulas, a gente sempre vai trazer esse momento do olhar para o futuro, para dizer, olha, se tiver tributação de dividendos, tem que fazer isso, né? Assim, essa é uma das técnicas, inclusive, que a gente fala de benefícios próximos, né? Essa nossa capacidade de projetar e se preparar para o que vai acontecer. Olha, se amanhã ou depois acabarem com esse regime, vai ter que usar aquele, né? Se o lucro real anual deixar de existir, vamos ver como é que o lucro real trimestral ele vai poder ser utilizado. A gente vai estar constantemente antevendo isso, justamente para que depois desses 2 meses, né, quando você estiver assistindo o curso, você tenha esse recurso, opa, aconteceu isso, tem que fazer aquilo, você consiga antever cenários. Tranquilo, gente? Tranquilo. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço. Espero todos amanhã para a gente falar do método e eu poder apresentar para vocês todas as técnicas de planejamento tributário, gente. Um grande abraço. Até amanhã, gente. Obrigado. Tchau, tchau.